Boa noite para todos, esse é o programa Militão e Militão pela rede CNT Tropical. Um abraço especial ao empresário Rogério Pereira, da Fredo, da gelateria Fredo, que você conhece aqui em Londrina, e que está para abrir mais uma loja no Shopping Aurora agora. Isso mesmo, já está em fase final lá, as obras, né? E o Shopping Aurora é um shopping que está à altura da Fredo, né? A Fredo, inclusive, não tem só em Londrina, em Curitiba são 12 lojas, se eu não me engano. Aqui em Londrina vai para a 4ª loja. É isso aí, Rogério. Não importa a época, né? Quem é empreendedor e toca seus negócios à frente. O Rogério também é um dos sócios do restaurante da Pasta de Ala, né? Que é a franquia do famoso chefe Sérgio Arno, que de vez em quando está aqui supervisionando o restaurante. Hoje é dia da gente conversar um pouco sobre questões que interessam muito a vocês, e para tanto estão aqui os advogados Leonardo Pereira Gonçalves e o doutor Loriberto Gonçalves também. Como vai, doutor Loriberto? Bem-vindo de volta. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Doutor Leonardo, como está? Tudo tranquilo? Tranquilo, Marcelo. Boa noite a todos. Vamos começar conversando com o doutor Leonardo sobre um tema interessante aqui, relativo inclusive ao Tribunal Superior do Trabalho, alteração de súmulas e posicionamentos. Doutor Leonardo, como anda a análise das súmulas após a reforma trabalhista? Marcelo, esse foi um tema que a gente já até começou a conversar aqui e dissemos que queria caminhar, né, para trazer mais segurança jurídica, né, porque o projeto da reforma trabalhista, né, da Lei 13.467, ela não foi muito bem discutida com a sociedade, né, foi aprovado até de toque de caixa, né, pelo governo, então ainda existem muitas dúvidas sobre a aplicação da norma em relação ao tempo, né? Se vai valer para os contratos que já estavam vigentes, se vai valer apenas para os contratos que vieram posteriormente. Então, o TST ainda não definiu todas essas regras e eles estariam para fazer, né, no mês passado, a análise de 34 súmulas que demonstram o entendimento do tribunal. E aí eles acabaram suspendendo, né, essa análise por conta de uma ação que foi feita para verificar a inconstitucionalidade de alguns artigos lá. Ah, é? Aí parou tudo. Deu uma parada. Ah, aí não é brincadeira. E por que os ministros suspenderam a sessão da análise das súmulas? Por quê? Conta melhor. Isso daí aconteceu porque entraram com uma ação direta de constitucionalidade em relação ao artigo 702 da CLT, que versa sobre o procedimento de alteração ou de criação de súmulas. Parece que eles têm que ter mais de 2/3 dos votos em 10 sessões para poder alterar. Nossa, que complicação, né? Então, num julgamento eles não conseguiriam fazer, né, as 34 súmulas, porque na verdade teria que, com base nesse artigo, né, teria que esperar fazer 10 sessões e julgar casos relacionados a essas súmulas para poder fazer essa alteração. Independente do posicionamento do tribunal ou se já é mais ou menos claro para eles qual que é o entendimento, entendeu? Então, eles vão julgar primeiro essa questão, né, do artigo 702 para ver em relação ao procedimento e depois vão analisar as súmulas. Mas assim, você pode ver, Marcelo, como que o Brasil é um país muito virado, digamos assim, sem planejamento, né? É verdade. Até no legislativo, porque isso daqui, o legislador quis tirar um pouco do poder do TST em legislar, né? A gente fala que o Brasil, a gente tem um sistema misto de direito, né? Que é o common law, que é o julgamento por casos, né? Entendimento da legislação por casos, e o civil law, que é a aplicação do direito codificado. Então a gente vê que aqui no Brasil a gente tem um misto, porque os tribunais superiores eles emitem as súmulas, que são os entendimentos que valem como se fosse lei, né, no julgamento dos casos. E aí, com essa legislação, com esse artigo, quiseram tirar um pouco do poder do TST em fazer esse tipo de julgamento, né? Na sua opinião, vai demorar então ou não? Vai demorar um pouco ainda. Mas prejudica todos os processos aqui na Prejudica porque, por exemplo, nesse julgamento aqui tinham mais de 70 entidades, por exemplo, sindicato, associação, que eram interessadas e que fariam sustentação oral para a mudança dessas súmulas e tiveram que suspender. Então, as 70 advogados que estariam lá para
fazer sustentação e tudo, tiveram que sair, remarcar tudo, você imagina o transtorno, né, para todo mundo. Então, que coisa de louco, hein? Pois é. Vamos aguardar, então, quando essas súmulas serão, vamos dizer assim, o termo não é uniformizado, como é que seria o termo? Seria uniformizado, né? Firmar um entendimento, né, sobre elas. E antes estava funcionando bem até, né? Antes da reforma trabalhista, né? Tava funcionando bem e os processos estavam até mais ágeis porque eles estão fazendo até uns julgamentos online agora. Entendi. Vamos agora conversar com o Dr. Loriberto, ele traz aqui aí o tema extinção dos contratos. Atenção você que está com problema nessa área aqui. Dr. Loriberto, como se dá a extinção dos contratos? Resumidamente, Marcelo, a extinção do contrato se dá com o cumprimento da obrigação daquele que foi contratado e a contrapartida daquele que contratou. Por exemplo, a pessoa comprou alguma coisa, quem vendeu entregou, quem comprou pagou, o contrato está extinto, né, grosso modo. Entendi. Existe caso, doutor Alberto, onde as pessoas, mesmo após a extinção do contrato, querem voltar, rediscutir o contrato? É possível isso? Olha, Marcelo, na verdade, um contrato ele é lei entre as partes. Desde que as obrigações foram cumpridas, ele se encerra. O que acontecia, até algum tempo atrás, é que, em decorrência da justiça gratuita e tal, o judiciário estava abarrotado de ações que muitas vezes não tinham fundamento. Entendi. A pessoa que assinou, a outra cumpriu, e ainda assim a pessoa entrava querendo alguma coisa. Por quê? Porque era fácil, é justiça gratuita, a pessoa só alegava e tal, e era concedida a justiça gratuita. Primeira coisa que mudou, desde alguns anos para cá, a justiça gratuita não está tão fácil mais. Não é aquele cara que tinha condição e entrava e tinha justiça gratuita e não pagava nada. Então ele não perdia nada, ele se arriscava. Mas o judiciário não é para isso. Ainda bem que mudou isso e hoje a justiça gratuita ela tem um certo rigorosismo que depende também até da fiscalização do próprio advogado. O nosso escritório, quem tem condição de pagar as custas, nós não peço justiça gratuita. Já falo para o cliente, olha, é tanto de honorários, é tanto de custas, que é o correto e é o justo. E aí o que acontecia? As pessoas faziam isso, mas isso mudou, Marcelo. Mudou pela justiça gratuita e mudou também pela própria condição de que a pessoa entrava e tal e tudo. Mas hoje tem o reverso. Se a pessoa entrar e alegar falso testemunho, falso fundamento, coisa que não condiz com a realidade, foi sacramentado agora até pela justiça mais protecionista que o doutor Leonardo estava falando agora há pouco, que é a justiça do trabalho. É verdade, é que mais protegia. Né? Mais protegia. E hoje, o que acontece? A pessoa entrou, chama lá, faz uma ação trabalhista contra 10. Mas 8 não tinha nada a ver. Ele vai ser condenado. Ele perdeu, ele vai ser condenado. E existe... Às vezes fica no prejuízo, né? Recebe, vai ficar... Não. Às vezes nós temos casos já que não recebe nada. Vai ficar no prejuízo porque alegou coisas que não tinha. Isso que está acontecendo hoje. E eu sou advogado, atuo na área da justiça do trabalho, nós atuamos. E acho, Marcelo, que isso está corretíssimo. Por quê? Porque muitas vezes o cliente vinha, a gente falava o direito dele, ele procurava um que queria fazer coisas maiores, que não tinha fundamento. Então você tem que realmente, se tem direito, você vai requerer. Se não tem, por que você vai fazer uma ação judicial, causar um custo enorme para o judiciário? Aí todo mundo reclama do judiciário, como reclamo do nosso Tribunal de Justiça. Eu, particularmente, gosto do nosso tribunal, tem muitos desembargadores, bons inclusive desembargadores que foram aqui da nossa região e que atuam muito bem, fazem as coisas corretas e justas, mas depende de todo mundo. Então hoje a situação está mudando. Né? Muito bem, vamos para o intervalo. Já a gente volta a conversar com o Dr. Loriberto e com o Dr. Leonardo. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin.
seu momento de sabor. O Ateliê de Delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir! A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Muito bem, estamos de volta com o programa Militão e Militão, aqui pela rede CNT Tropical. Um abraço ao empresário Paulo Garcia, do Armazém da Moda, do Shopping Quintino. No Shopping Quintino, o empresário Paulo Garcia e seu irmão Haroldo Garcia estão comemorando a entrada da Cacau Show, a loja de chocolates que acaba de ser inaugurada lá no Shopping Quintino. E numa época boa, porque vem aí a Páscoa, Páscoa mais cedo, esse ano inclusive, e não poderia ser melhor lá para o Shopping Quintino. Aliás, você que vai comprar ovo de Páscoa tem esta sugestão do Paulo Garcia para ir lá no Shopping Quintino. E quero dar mais uma dica de inglês da FD English. Hi guys, I'm Fabiano and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. No nosso quiz de hoje, nós vamos continuar com as preposições. Veja a frase e tente adivinhar qual a resposta correta. Eu vou viajar na segunda. I am traveling on Monday, at Monday, in Monday ou by Monday. A resposta correta é on Monday. I am traveling on Monday. Para todos os dias da semana em inglês, usa-se a preposição on. Are you free on Friday? Você está disponível na sexta? Ok, essa é muito simples mesmo. Toda vez que você for usar o dia da semana em inglês, use sempre a preposição on antes. Agora, a pergunta que não quer calar, você sabe todos os dias da semana em inglês? Essa foi a dica de inglês com a FDTV. Muito bem, vamos continuar conversando com os advogados Leonardo Pereira Gonçalves e Dr. Loriberto Gonçalves. Dr. Loriberto estava falando sobre a extinção dos contratos. Vamos falar agora um pouco em relação aos bancos, doutor Loriberto. Os contratos com os bancos podem ser discutidos mesmo após assinados? Também houve uma mudança, eu diria que radical. O STJ derrubou várias teses que existiam até alguns anos atrás. E os bancos também, o que acontece? Eles vão se adequando, Marcelo. A gente ganha alguma coisa... Eles mudam. Eu era especialista no sistema financeiro de habitação, então era uma época era muito fácil, porque tinha muitas teses e muitas falhas, e a gente ganhava mesmo. Aí, o que aconteceu? O sistema financeiro de habitação praticamente zerou, porque eles vieram com o tempo se adequando, fazendo contratos melhores, suprindo aquelas falhas e tal. Então é dessa forma. E o judiciário também, ele muda posicionamento. Então, várias teses que tinha contra os bancos, hoje elas não prosperam. Elas não adianta você entrar, se o advogado não estiver atualizado, o cliente vai entrar contra o banco e vai ser condenado ainda em custos, em honorários e tudo mais. Então vai ter problema. Então tem que se analisar muito bem e só se houver uma falha. Ainda que, qual é a desvantagem do banco? Que é diferente do contrato entre particular. Eles são por adesão. Então isso, em alguns aspectos, pode ser discutido. Mas não é porque que é por adesão simplesmente. O que é adesão? Adesão que é um modelo e todo mundo assina igualzinho. É milhares e milhares, tal. Muda pouca coisa. Mas nem só isso já dá embasamento para que se discuta. Tem que ver adequação, a pessoa tem que analisar antes o ideal. É como a gente estava falando aqui do IPTU. O IPTU devia ter sido feita uma mobilização antes. Agora... Então agora dificilmente vai se mudar radicalmente alguma coisa. Então no contrato é a mesma coisa. Veja antes, leia antes, porque depois que assinou, as coisas ficam mais difíceis. Se for um contrato médio ou grande, faça isso acompanhado do advogado, né? Sempre. Eu diria, Marcelo, que não precisa nem ser um contrato muito grande, nem médio. Valores que superam aí 5, 10 mil reais, já compensa pagar para o advogado dar uma orientação.
Por quê? Paga lá uma consulta, paga lá um valor, mas você vai deixar de entrar, às vezes, numa barca furada. Como é o caso também, que muitas pessoas não analisam, procuram, normalmente o que é mais barato é questão de contrato de seguro. A gente é muito procurado. E vai ver, aí a pessoa, não, mas tinha um tal. Ele dava 30 dias do carro para utilizar, da locadora. Não, aí você vai ver, não, mas não tá, aqui tá 10. Não, é verdade, é que o outro era mais caro, eu optei por esse daqui. Você tá entendendo? Não adianta, ele optou, então é 10 dias, não adianta Acabou. Querer, não tem mais o que discutir. Ainda mais brasileiro, né, que quer ter o direito que não tem, né? Exato, infelizmente, né, infelizmente. E com relação à prestação de contas? Prestação de contas, ela pode se dar até, por exemplo, entre herdeiros. Lá tem um lá que administra os bens e normalmente isso gera uma série de discussões, porque aí a gente aconselha, inclusive, quando tem prestação de contas, que ela seja feita em curto espaço de tempo, não deixar anual, muito. Tal. Não. Por quê? Porque vai evitar uma série de problemas. Mas acontece muitas vezes o seguinte: os herdeiros vão lá, tem uma prestação, tem aquela discussão toda aí, um nervoso e tal. Resumo: todo mundo assina, concordou. Não tem mais, aí quer discutir. Não, peraí, assinei, mas aquela percentagem lá do aluguel lá era 10% e está 12%, não concordo com isso. Acabou, já assinou. Você vai querer discutir o quê? Já está assinado, todo mundo concordou. É muito difícil que um juiz vá reanalisar aquilo, porque prestação de contas é assim. E vou mais longe, Marcelo. O que acontece com os nossos colegas advogados? Vai lá, acertou, não estou nem falando de percentagem de honorários aqui, mas acertou, assinou lá, recebeu, saiu satisfeito. Aí o primo da amiga, da tia de um, se formou agora, viu lá e falou, não, está errado. Aí o cara volta, não, quero rediscutir isso daqui. Acabou, você assinou, pode até rediscutir, mas sob essa ótica. E assinou, uma prestação de contas é uma coisa séria. Aí, para depois reverter isso, a possibilidade é muito pequena e aí vai ter as consequências também. Porque não adianta a pessoa falar, não, eu sou vítima, vou entrar. Não tem mais, isso não existe para o judiciário. Pessoa é um autor, ele está no mesmo nível e ele pode sofrer as mesmas consequências, qual seja, honorários sucumbenciais, custas judiciais, multas, etc., e uma série de coisas. Certo? Afinal de contas, o cara não estava com uma arma na cabeça, né? Dizendo, assina senão você morre. Exatamente, exatamente. Então, Marcelo, em resumo, não adianta a pessoa assinar, né, concordou, recebeu, aí depois querer causar tumulto, querer tirar o que não tem de direito ou tal. Isso daí não vale, não é assim que funciona. É interessante, né? Já vi muito acontecer isso, hein? Infelizmente. E depois da briga na família que nunca mais se reconcilia. Exato. Né? Mas o cara a priori concordou, né? Você sabe o que eu digo sempre? Eu acho que a união da família é mais importante do que pequenas questões, porque às vezes o valor também envolvido, essa questão de prestação de contas de administração de bens, não é valores tão significativos. E às vezes tem um ou outro que fica implicando e cria uma celeuma tão grande que o prejuízo para todos é muito maior do que o financeiro. E tem coisas muito mais importantes na vida do que discutir questões pequenas. Eu acho que a união da família às vezes é melhor. Até você talvez não está concordando, mas deixa para lá, porque um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, não faz... O importante é viver em paz, né? Penso eu. Né? O cara me disse uma vez, não, porque eu fiz renegociação de contrato, ele falou, não, porque eu fui lá no banco, o advogado do banco. Só esclarecendo, o advogado do banco, ele defende? É o banco, claro. O cara que foi achando que o advogado do banco ia favorecê-lo, dançou. Não adianta, né? Você tem que pegar antes o advogado seu, não o do banco. Né? Obrigado, doutor Loliberto. Grande abraço. Eu que agradeço o convite, Marcelo. Boa noite a todos. Doutor Leonardo, muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Boa noite para todos.